Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, mais uma manhã, mais uma oportunidade de nós fazermos o melhor para Ele, né? Estarmos com Ele. E o Senhor, Ele é assim, Ele sempre nos dá mais uma chance, Ele sempre nos dá mais uma oportunidade. O Senhor, sim, é exemplo de amor, né? E eu gostaria de chamar agora a Giovana para fazer uma oração inicial. Ore pela pastora Mônica, que vai trazer a palavra para nós hoje, em nome de Jesus. Tá aí, Gel. Bom dia. Bom dia. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Queremos te honrar, te louvar, engrandecer o teu nome por mais um dia, Deus, nessa manhã, que o Senhor separou para cada um de nós, aquelas pessoas que já ainda estão chegando, aquelas pessoas que ainda vão ver, ainda vão ouvir a tua palavra, ó Deus. Nós queremos te agradecer por cada uma delas, Pai, que o Senhor separou para ouvir a tua palavra. Queremos abençoar, Pai, em nome de Jesus Cristo, a pastora Mônica, Senhor, que o Senhor possa usar a sua boca, que o Senhor possa usá-la poderosamente, Pai, com o teu Espírito Santo, para que a sua palavra possa alcançar centenas de pessoas, Pai, e que também venha alcançar o nosso coração, Senhor, que nós sejamos transformados, Pai, a partir do momento que nós entendermos, recebermos com mansidão a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastora Mônica, seja bem-vinda. Mais uma manhã, mais um dia. Que o Senhor lhe use poderosamente, como sempre usa, né? Amém. Bom dia, querida. Bom Paz do dia. Senhor. Deus Paz. é bom. Ontem eu não participei, estava chegando em Salvador, mas depois eu assisti e foi muito forte a palavra de ontem da apóstola. E eu estava pensando na minha, né? Porque quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, mas eu estava igual Dani, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu falei, eu dei uma palavra para Dani e agora eu estou na mesma situação, peraí. E aí, depois de ouvir a apóstola, eu falei, então é isso mesmo. A gente não entende como que Deus quer nos ensinar, né? Então, a palavra é em Atos 13, 44 a 50, 52. E depois o 17, do 10 ao 12. E depois eu te passo o tema, porque eu ainda estou muito indecisa em relação ao tema, porque, sabe, eu escolho Bereia, Tessalônica ou Bereia, eu vou ver depois, a gente conversa, a pastora Amália. Então, vamos ler a palavra. O Senhor diz assim: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, queridos, a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, né? Eles estavam em Antioquia, foram para Seleucia, Salamina, Pafos, Perge da Panfilha e até chegar em Antioquia da Psídia.
E nós vemos que eles foram expulsos da cidade e saíram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Quantas vezes, por menos coisa, nós ficamos tristes dentro da igreja, né? Hoje não me deram oportunidade para cantar. Hoje não me deram nenhuma oportunidade na igreja. Eu vou sair daqui arrasada, estou com feridas na alma, vou até mudar de igreja, porque nessa igreja eu não tenho oportunidades. E nós vemos aqui que quando eles eram expulsos de uma cidade, eles não saíam tristes, não. Eles batiam a poeira do pé e iam seguindo avante, né? Eles não paravam, não. Aqui nós vemos a inveja dos homens da sinagoga se levantando contra eles, blasfemando, né? E aí eles chamaram mulheres piedosas, mulheres religiosas e honestas para ajudar a expulsarem eles da cidade. Eles estavam na Antioquia da Pisídia com a intenção de evangelizar essa cidade. Eles falaram, os judeus não querem nada, então nós vamos nos voltar para o gentio. Eis que a salvação é chegada aos gentios. A Antioquia era uma cidade construída nas encostas do Monte Tauro, ficava a uma altitude de 1.100 metros acima do nível do mar. Tinha uma considerável parte da sua população constituída de judeus, e por influência deles, muitos estavam professando a fé judaica, mas eles estavam aprendendo da maneira que eles queriam ensinar. E aí eis que chega o servo do Senhor para trazer a palavra da verdade para eles. E foi tão assim, foi tanto sucesso essa pregação, que muitos se voltaram para eles, para ouvir e para aceitar de bom grado a palavra do Senhor. Aí aqueles homens cheios de ira procuraram essas mulheres piedosas. Eram mulheres que tinham até um bom coração, mas elas eram ignorantes. Ignorantes, elas não pararam para atentar na palavra da salvação. E elas se levantaram também, fizeram esse complô, porque elas estavam obedecendo aqueles que para elas eram líderes religiosos delas, mulheres gentias, com a liderança dos judeus, que ouviu uma palavra que foi diferente. Aleluia! Começou uma chuva maravilhosa agora em Salvador. Mulheres gentias da alta sociedade, e adeptas do judaísmo. Elas encontraram, queridas, na religião dos judeus, aquela resposta que elas precisavam para o coração delas. Eles queriam uma vida mais pura, mais elevada, mais perto de Deus. Estavam buscando na religião algo que elevasse a fé delas. Então, os princípios que elas aprenderam, defendidos por aqueles homens da sinagoga, estavam, para elas, indo contra ao que elas tinham aprendido. Então, quando aqueles líderes buscaram o apoio delas, Paulo e Barnabé, eles vieram aqui para subverter a fé que vocês estão professando, nos ajude a expulsá-los. Então, elas foram naquela coisa de assim diz o pastor, e não naquilo que assim diz o Senhor. E elas se deixaram levar por seus líderes, por seus pastores, e não investigaram, elas não buscaram saber se o que os apóstolos estavam ensinando era verdade. E esse pecado, queridos, não pode ser cometido hoje por nós. Como mulheres que estamos aqui, nesse momento, buscando aprender de Deus, nós temos que investigar. É da parte do Senhor ou não é? A Bíblia está disponível para nós. Nós precisamos conhecer a verdade para sermos libertas. Então, ela está aí. Nós podemos estudar, nós podemos buscar em Deus. Nenhum tema pode ser rejeitado. Ai, Senhor, será que é esse, Senhor? A palavra está aí, tudo que está aqui é comestível, Tudo que está na palavra é comestível, então nós temos que realmente comer a palavra, Nós temos que orar a Deus, pedir para que Ele nos dê entendimento. E o interessante é que depois dali, eles foram para Icônio, e chegaram em Icônio, eles também foram rejeitados. Eles fizeram sinais, fizeram maravilhas, e a multidão ficou dividida entre judeus e entre os apóstolos. E teve motim, tanto dos judeus como dos gentios, para insultar e apedrejar os dois. E dali eles foram para Listra, Listra e Derbe, e pregaram o evangelho, teve a cura do paralítico e tudo. Depois, agora nós vamos lá para o 17. Capítulo 17, versículo 10 a 12. Maravilhoso, olha só. E logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Agora ele já não está, Barnabé havia se separado, E Deus colocou Silas no caminho de Paulo.
Eles chegando lá em Bereia, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Aí, continuando aqui, ó. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Aqui já foi diferente, totalmente diferente. Enquanto na cidade de Tessalônica, eles enfrentaram muita oposição e perseguição por parte desses judeus, eles até chegaram a aprisionar Jason, que foi hospedeiro e anfitrião de Paulo e Silas. Bereia, aconteceu tudo o contrário. Eles receberam de bom grado, abriram o coração, né, para a palavra do Senhor, através de seus apóstolos. De sorte que muitos creram, e muitas mulheres de classe alta se converteram ao Senhor. Isso é o que levou aqueles homens, aquelas mulheres da alta sociedade a se converterem, né? Lucas, ele responde dizendo, ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Quando um judeu ele chega numa cidade, a primeira coisa que ele faz é procurar a sinagoga. Então, a gente vê aqui que eles foram para a sinagoga. E primeiro eles pregam para quem está na sinagoga. Depois, eles abrem para pregar para a população. Foi o que aconteceu aqui, né? Os homens e mulheres, eles eram prosélitos gregos do judaísmo. Eles procuraram confirmar na palavra de Deus que o que os apóstolos estavam ensinando era verdade, né? Aí eles encontraram provas nos escritos lá dos profetas e para entender que o Cristo que eles estavam pregando realmente era o Salvador. E eles aceitaram Jesus como Salvador. E assim nós devemos agir também, né? Qualquer tema da Escritura que nós formos estudar, nós temos que pesquisar, procurar as referências, ir aonde é o início, não ver texto sem contexto, né? Aí nós temos que... Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma responsabilidade muito grande de levar a palavra. E se nós formos pegas erradas em uma vírgula, nós podemos perder uma alma. Nós podemos perder uma vida. Só isso. A chuva estava molhando, fui fechar a janela. A Bíblia é a nossa única regra de fé, ela tem que ser a nossa única regra de fé, né? E temos que fundamentar nossos estudos nas doutrinas que Deus tem nos dado. O que Deus diz e não o que nós pensamos, é o que deve ser a nossa linha da nossa crença, da nossa conduta, né? Porque nós temos que ser nobres como aquelas mulheres bereanas, né? Nobres de espírito, né? O nosso caráter, não eu sou nobre porque eu sou da alta sociedade, não. Eu sou nobre porque eu sou a filhinha de papai, né? Eu sou a preferidinha, como diz a nossa apóstola do papai, né? Nós temos que seguir apenas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Né? E eu glorifico muito a Deus porque o Senhor eles têm nos ensinado isso. Eu tenho um texto aqui, eu vou ler para as irmãs. A peneira da verdade. Deus não é a favor de uma fé cega, ignorante ou mal informada. Afinal, ao criar o homem, dotou com a razão. Deixa eu ligar minha câmera, eu esqueci. Dotou com a razão. Deus deseja que o relacionamento do homem com ele fosse totalmente inteligente. Portanto, no culto que prestamos ao Senhor, deve haver um equilíbrio entre fé e razão, para que o mesmo seja aceitável ao Senhor. Os judeus de Bereia receberam de bom grado a visita de Paulo e Silas na sinagoga. Concederam a oportunidade para que falassem de sua fé em Jesus como o Messias prometido. Porém, inteligentemente, tiveram cuidado de passá-los pelo crivo da verdade, examinando tudo o que ensinavam à luz da palavra de Deus, para ver se essa lhes dava sustentação. Infelizmente, hoje, muitos se deixam levar por qualquer pregador carismático, sem passar seus ensinamentos ou a sua própria pessoa pelo crivo da palavra de Deus. Ei, Deus! Essas pessoas se esquecem
da advertência dada por Jesus de que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ao dizer essas palavras, Jesus está afirmando que nem todos os que falam em seu nome falam com seu consentimento. A seguir, Jesus dá a entender que no dia em que ele vier como juiz de todos, muitos dos que se utilizaram falsamente do seu nome serão desmascarados. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizei no teu nome? Eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas, e o Senhor vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eita Deus, todo e qualquer ensinador e ensinamento deve ser avaliado pela palavra de Deus. Nunca devemos nos deixar pelo assim diz o pastor, mas sim pelo que assim diz o Senhor. Essa regra está claramente estabelecida na palavra de Deus. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Isaías 8:20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Devemos tomar os bereanos como exemplo, antes de aceitar o que se prega no púlpito. Devemos conferir que o que foi ensinado está de acordo com as Escrituras. Lucas considerou nobre os bereanos por agirem assim. Que Deus nos considere nobre, queridas. Por conferir tudo aquilo que ele está nos ensinando, usando sempre de cuidado, né, pela fina peneira da verdade. Então, essa foi a palavra de hoje, porque se as pessoas não se dão nem o trabalho de analisar o que nós estamos pregando, se é de verdade, é porque eles não têm fundamento, não têm profundidade, não têm interesse de realmente cavucar e descobrir a verdade, né? Porque a superficialidade está bom. As palavras que afagam o nosso ego, elas estão boas, né? Eu quero palavra de vida, eu quero palavra de salvação, de conforto, de prosperidade. Agora não me venha com palavra de conserto, de exortação, com lapada, não, porque isso aí eu não aceito, porque o meu Deus é um Deus de amor, bondade e misericórdia. Eu esqueço que o meu Deus é Deus de justiça, é Deus de fogo, ele é consumidor, ele é Deus que disciplina, que puxa mesmo, que bate quando tem que bater, e ele quer que seus filhos andem na linha. Se eu resolvi andar ao lado dele, eu tenho que seguir os passos dele, eu tenho que segui-lo e imitá-lo. Eu tenho que ser como ele é, buscar ter o caráter de Deus. Né? Então, não adianta eu ser como aquelas mulheres que eram ricas, eram piedosas, honestas, mas eram ignorantes. E aquela coisa, né, pastora Amália? Não querem me ouvir? Não aceitam a minha pregação? Eu vou bater meus pezinhos, tirar a poeira do pó, né? A poeira dos meus pés e partir para outra. Não é vergonha mudar, não é vergonha ser transferido, não é vergonha fechar a porta para que Deus abra outra, porque a porta da honra quem vai abrir é Deus. Porque se acontecer uma coisa, se eu vou até mudar de cidade, porque se eu mudar de igreja, vão falar, e vão isso, vão aquilo. Gente, que a poeira seja sacudida, e Deus vai te levar para onde as suas palavras vão ser aceitas. Vão ser bem recebida, né? Eu até fiquei, Senhor, mas é isso mesmo? O que tem a ver? Aí ontem, eu ouvindo a palavra da apóstola, e depois eu lembrei do que você falou, pastora Amália, falei, Jesus, é isso mesmo. Vamos ser nobres, inteligentes como as bereanas, né? Vamos investigar. É isso mesmo, referência. Minha Bíblia não tem as referências lá no rodapé. Vai para o Google, bota o texto lá e pede lá referências, né? Texto sem contexto, vira pretexto, né? Como você fala para heresia, né? Vamos realmente, estamos aqui, será que o que foi falado hoje sobre essas mulheres da Tessalônica, lá das cidades da Antioquia, da Pisídia, com as de Bereia, é isso mesmo? Deixa eu pesquisar, vamos estudar, né? Senhor, eu não tenho muito tempo, então eu me comprometo a tirar 15 minutos por dia, né? 10 minutos por dia que seja. Quando você vê, o tempo vai estar tão pouco, você vai estar se sentindo tão faminta demais, que não, eu vou ter que arrumar espaço na minha agenda, dividir em turnos,
durante o dia para estudar mais, porque é muito gostoso. Então, essa foi a palavra, né? Se o Senhor está te mostrando que é tempo de sacudir o pó, vamos sacudir o pó. Amém? Vamos ser nobres e inteligentes como as mulheres de Beré. Essa era a palavra de hoje. Amém. E muitas das vezes, sacudir o pó, você não vai sair no nível que você entrou no local. Você pode ser até por baixo. Eu falo de graduação. Apebrejado, né? Eu falo de graduação, eu falo de função, mas vá onde você cabe, vá onde tem um que lhe ouça, vá. Porque é muito triste quando você é usado para falar a palavra do Senhor, né? E muitas pessoas são de heresias dentro da igreja, não querem ouvir a verdade, só querem falar de amor. Eu vejo na minha igreja pessoas pregando, não que eu conheça mais do que ela, mas só leva a palavra de fé que às vezes não está nem na Bíblia, e o povo da igreja aplaudindo aquela pessoa. E você vê que não é a Jesus que aplaude, é a pessoa que está pregando. Então é muito triste isso, porque uma igreja toda fica morta. Uma igreja toda, pastora Mônica, pastora Genesi, vocês que estão aqui, fica morta. Quando o pastor dá oportunidade para pessoas que elas não se preparam na palavra. Quando um povo fala, o meu pastor, eu vou falar isso que o meu pastor falou. Não pode, a gente não tem condições mais hoje da gente falar o que o meu pastor falou. Olha, meu pastor, ele fala isso. Não, irmão. Nós temos um celular que você pode baixar a Bíblia. Nós temos um computador que você pode baixar a Bíblia, que você pode pesquisar. Hoje, nossas Bíblias, você pode até pesquisar uma palavra. Você pode baixar uma Bíblia, põe pesquisar da Bíblia e você busca uma palavra lá, amor, gratidão, o que você quiser, vai baixar todos os versículos que tem sobre isso. Mas não se contente mais só com um versículo, é muito triste as pessoas se contentarem com o versículo. Olha só o que eu vou ler para vocês aqui, Isaías 28, 10. Me permita, pastora Mônica, com licença. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não precisa você entender os primeiros mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra. É um pouco aqui, um pouco ali. Porque se eu ficar lendo só um versículo, como a gente vê muitas pregações na igreja, de 30 minutos sobre um versículo, o resto é só palavra de fé, não está errado, sabe? Mas a gente tem que ter um contexto dentro da palavra para a pessoa entender o que é. Eu digo sempre, sabe, pastora Mônica, pastora Genesi, irmãs, que a igreja ela não está ensinando mais cristãos. A igreja está ensinando pessoas a buscarem bens materiais. E isso não entra no reino do céu. É você que tem que ser preparado para ir para o reino do céu. É nosso coração tem que ser preparado para ir para o céu. Nós não estamos mais sendo preparados para ir para o céu. Por isso, não deixe a pregação só do teu pastor lá no altar. Pesquisa, chega em casa, anota, leva uma canetinha, se tu não levou tua Bíblia, se der para marcar lá o marcador de página para você chegar e estudar um pouco aqui, um pouco ali sobre essa palavra. A pastora Mônica trouxe uma palavra muito importante. E quando você não caber naquele lugar, quando você vê que essas mulheres boas, mas que não são ignorantes, tiver essas pessoas boas, mas ignorantes, bate teu pezinho. Porque a igreja, ela é um corpo. Não adianta tu ser só o dedo dentro da igreja, bom, e o resto não quer ouvir. Não que as pessoas sejam ruins, que elas sejam pessoas ruins, mas se não tiver um corpo, a igreja ela não vai para frente. Porque tem muita gente dentro da igreja pregando Senhor, Senhor, como dizia a minha avó, mas não está. Os outros não estão querendo ouvir a palavra corretamente. Eu já preguei, gente,
na minha própria igreja algumas palavras de pregadores, as pessoas não, os pregadores que pregam na minha igreja, obreiros se levantarem e irem lá para a parte para lanchonete. Eles ficam lá até terminar a pregação. Aí você vê eles irem para o púlpito pregar, pega lá um versículozinho e fala de Deus e não é de acordo com aquela palavra, é só palavra de fé. E cadê a palavra para ensinar as pessoas que estão sedentas? As pessoas chegam na igreja sedenta para aprender, né? A ser cristão. Eu já falei muito. Me perdoe aí, pastora Mônica, pastora Genesi. Eu já vi que a senhora está na sala. Eu quero lhe ouvir, nós queremos lhe ouvir. Pastorinha Genesi, Tudo bem? tudo Aqui, graças tranquilo. a Deus, tudo Graças a Deus. tranquilo. Ouvi a palavra da irmã também. Eu pedi a solicitação antes, não deu certo, esperei um pouquinho, mas deu certo para participar. Graças a Deus. E realmente, a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Isso é maravilhoso, a gente ter esse discernimento, buscar, não somente ler superficialmente, mas muito lindo, prática, né? E hoje nós temos esse recurso, todo mundo tem esse recurso de anotar, de ver o contexto, né? E o Espírito Santo é que faz essa obra linda de revelar para nós. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, nós temos que temer a Deus, buscar no Senhor, buscar a Ele em primeiro lugar, e Ele realmente vai revelar essa palavra poderosa aos nossos corações. E que nós venhamos, né, não sermos enganados por ventos de doutrinas, né, por tanta coisa que a gente escuta hoje, mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, pastora Amália? Amém, pastora Genesi. Alguém quer falar sobre a palavra? Aqui nós somos aprendizados, né? Estamos aqui para aprender. Ninguém mais? Ninguém mais quer falar, né? Pastora Mônica, tem mais alguma colocação? Não, hoje parece assim que foi tudo tão pá, né? Deus veio e falou assim, realmente, nós temos que examinar, reter o que é bom, né? E é aquilo mesmo, Amália, assim diz o pastor ou assim diz o Senhor, né? Nós temos que honrar a nossa liderança, sim, nós temos que ouvir o que ele fala, porque ele está ali para está cumprindo o papel dele. Mas será que tudo que sai do altar são palavras que vêm da parte de Deus? Né? Ela vai descer no nosso ventre doce ou amarga? Vai servir para nos alimentar, nos edificar, ou vai servir para nos mirrar, né? Para nos destruir? Né? Porque muita gente usa o altar para desabafo, muita gente usa o altar para atacar pessoas, né? Particularmente, estou te atacando, a palavra todos estão ouvindo, mas você sabe que a palavra está indo como flecha para te destruir, é para você. Né? Às vezes a pessoa não tem coragem de te chamar no canto e ter uma conversa com você, ela vai usar o altar. Né? Então, por exemplo, examinar a escritura. Na nossa igreja, domingo foi uma irmã visitar e nós demos a palavra a ela e ela disse, leu um versículo de Jesus falando que a palavra foi dada às criancinhas, assim, que existiam os doutores da lei e tal, mas que Deus escolheu as criancinhas. E aí ela falou, tá vendo? Não adianta você estudar, que fazer teologia e voltar, pregar e tudo, se a palavra da sabedoria vai vir da boca das crianças. Aí eu falei, não. A Bíblia diz que o verdadeiro louvor está na boca das crianças. Quando Deus está falando das criancinhas, ele está falando nós, as criancinhas, as ignorantes, que não têm sabedoria, que ele vai levantar para usar. Aí eu anotei no meu caderninho, ainda bota assim, isso está errado. Pesquisar, né? Porque ela leu um versículo isolado, mas só que ela não leu o que estava em cima, ela não leu o que estava embaixo, ela não viu o que o Senhor estava falando, né? É como uma pessoa falou assim, ó, essa semana nós vamos pregar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa família.
e botou o versículo, que aquele que não cuida da sua família, papapá. E é uma pregação que eu vou fazer hoje nesse grupo, né? Que é o grupo que eu prego toda quarta-feira. E aí eu fui ler todo o texto. O texto inteiro está falando do cuidado que nós temos que ter com as viúvas. E lá no finalzinho fala dos diáconos. Aí eu falei, então não é eu cuidar do meu filho, cuidar do meu marido. Não, isso está inserido em cuidar da sua família. Mas ali está falando do cuidado que nós temos que ter com os órfãos e com as viúvas. Eu falei, então foi um texto que não foi inserido para estudarmos o contexto. Então, a gente realmente tem que ver o que vem antes, o que vem depois, o que Deus quer ensinar com isso aqui. É claro que eu posso pegar um versículo isolado e usar ele para uma pregação e tal, mas se eu não usar a história, é igual aqui, eu li que eles foram rejeitados, que as mulheres... Mas só que eu falei um pouco antes, eles estavam fazendo a primeira viagem, passaram por cidades e os judeus rejeitaram, e eles falaram, ok, vocês não querem? Eu vou levar então para os gentios. Né? Não é simplesmente caiu de paraquedas naquela palavra, aí eles foram rejeitados. Né? Então, realmente, nós temos que estudar, pesquisar. Senhor, o que tu queres falar comigo? Como, quando, onde, por quê? Para quê? Né? Sempre que a gente vai fazer esboço, tem essas perguntas que a gente faz durante o estudo. Então, é isso, queridos, que o Senhor nos ensine a ser bereanas. Né? Geralmente a pessoa fala, essa igreja aqui, que é de frente aqui à casa do meu pai, eu congreguei aqui em Salvador em 99, 2000, e a nossa pastora, já falecida, ela dizia, abram a Bíblia, não, ela falava assim, porque lá em Atos, tal, é dito isso. Alguém abriu para conferir? Eu estou falando a verdade? E ela era dura, sabe? Alguém aqui só me ouviu ou vocês abriram a Bíblia para confira se eu estou falando a verdade? Confira. Seja bereano. Que nós sejamos bereanas, então, mulheres nobres e inteligentes. Amadas, amém. Eu estava lendo uma matéria, pastora Mônica, a respeito de que 64% dos irmãos hoje estão buscando igreja que fale realmente a palavra. Estão se descobrindo com pastores, com louvores, que é só para chamar a atenção de pessoas para a igreja, e eles estão saindo de algumas igrejas, buscando igrejas que realmente preguem a palavra. 64%. Isso me alegrou tanto, sabe? Porque realmente a gente está num momento que a gente precisa realmente pregar a palavra, né? A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, e levar realmente, porque tem pessoas sedentas agora por palavra após a pandemia, graças a Deus e glórias a Deus, né? A gente fala graças a Deus, mas é glórias a Ele, porque está tocando no coração das pessoas hoje, glórias a Deus. Pastora Genesia, a senhora pode fazer a oração final, ore pela vida da pastora Mônica. Pastora Mônica, isso mesmo. Ore pela vida da pastora Mônica, casa dela, a família dela, ministério dela e a saúde Amém. Dela. Todos nós, né? Amém? Sim. Amém. Vamos orar então. Grande Deus, soberano Pai celestial, é na tua presença que nós estamos, Pai. Ó Deus, depois de ouvir essa palavra, que nós devemos ter atenção, conferir na tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo venha filtrar os nossos ouvidos espirituais, que possa descer para o nosso coração aquilo que vai edificar, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Obrigada pela pastora Mônica, que o Senhor tem usado, Senhor, na ministração da tua palavra. Continua usando com poder, graça, sabedoria e a unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos por todas as irmãs desse grupo, Senhor. Todos os irmãos que fazem parte. Senhor, que esse pão, esse maná do céu de cada manhã venha, Senhor, edificar e que possamos ser melhor. Que possamos ser melhor hoje do que ontem. Que possamos ser melhor amanhã, se o Senhor nos permitir viver melhor amanhã do que hoje. Sempre melhorando do Senhor. Ajuda-nos. Ó Deus, obrigado pela vida, pastora Amália. Todos que fazem parte desse ministério. Edifica nossas vidas, Pai, e dá-nos um dia abençoado por Ti, um dia produtivo, que o Senhor possa usar cada um de nós, Pai, com poder, ó Deus, na unção do Teu Espírito, dá-nos a palavra certa,
A tua palavra diz a palavra certa, na hora certa, quão boa é. Nos ajuda a ter discernimento, quando falar, para quem falar. Ó Senhor, usa-nos para a tua glória e para a honra do teu nome. A ti seja glória, honra, louvor para todos sempre. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Genesi. Eu quero agradecer à pastora Mônica por essa rica e abençoada palavra, pastora. Quando não der num lugarzinho mais, né? A gente bate o pezinho e vai em fé com Jesus. Entendi. Obrigada, pastora Genesi. Obrigada, Giovanni, Yara, Elane, Cristina, Jaqueline, Camila. Até amanhã. Que Deus dê um dia abençoado para nós. Que nós possamos buscar mais a face do Senhor, porque nossa relação é com Ele, né?